Olá, você acabou de entrar no canal Mar Adentro. Meu nome é Brenda Bento do Vale. A cor da minha pele é parda, os meus olhos e os meus cabelos são castanhos. Eu estou vestindo uma roupa toda colorida com um fundo meio lilás. A minha calça, ela tem animais marítimos e a minha blusa tem alguns drinks e algumas aves brasileiras. Atrás de mim existe uma prateleira cheia de objetos legais que eu venho colecionando há algum tempo. Estou sentada em uma poltrona e estou dizendo a você: bem-vindo ao Mar Adentro. Juliette, solta a vinheta! E eu queria dizer para vocês que hoje esse vídeo ele é um pouco mais esclarecedor sobre o que é o canal, porque é o primeiro vídeo do canal, né? Ele vai explicar um pouco do que vocês vão encontrar aqui, um pouco de quem eu sou. E para isso eu resolvi criar um certo roteiro para a gente não perder muito o fio da meada e ficar uma coisa meio sem nexo, porque eu tenho costume de fazer isso, dando um pequeno spoiler para vocês. Sou uma pessoa TDAH, então é complicado às vezes manter uma linha de raciocínio. Tá vendo que eu já me dispersei? Mas o que que acontece? Eu vou responder 4 perguntas para vocês. A primeira pergunta é: quem eu sou? Então, quem eu sou? Essa é uma pergunta que foi muito difícil para mim chegar na conclusão do que eu iria falar, entendeu? Porque eu sou um monte de coisa e eu sou uma bagagem de uma vida de tantas ações e acontecimentos que eu tenho vontade de falar sobre muita coisa. Porque é difícil eu colocar assim, falando aqui para vocês, porque a gente é um monte de coisa e a gente quer que as pessoas conheçam a gente tudo de uma vez, sabe? Tava até conversando com meu marido e ele falou assim: amor, você quer que todo mundo conheça toda a sua versão de uma vez, para que todas as pessoas possíveis fiquem aqui com você, sabe? Tenha vontade de entender tudo que você é. Mas, cara, vai aos poucos. Assim, sabe? Você não tem necessidade de falar tudo de uma vez. Acho que a gente quer muito ser aceito, né? A gente tem essa necessidade de ser aceita. E, e aí, nessa necessidade de ser aceita, a gente fica querendo demonstrar um monte de coisa que a gente é, porque pensa: "Ó, alguma coisa essa pessoa vai gostar de mim." Isso é uma análise minha que eu acabei de fazer agora, junto com vocês. Depois de tantos esses questionamentos de entender quem eu sou e que eu demonstrei para vocês que é difícil, eu decidi falar o, o meu eu agora que eu consigo enxergar e vou deixar para contar a minha história ao longo dos outros vídeos. Eu sou uma pessoa colorida, eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa que ama outras pessoas, que ama comunicar, que ama falar com os outros, que ama ouvir, que gosta de fazer os outros ficarem bem e que por isso esqueceu um pouco de si. E ao mesmo tempo ela achava que pensava muito em si por querer agradar os outros. Essa sou eu, que eu achava assim: nossa, se eu quero agradar todo mundo, eu tô pensando muito em mim, assim, eu quero ser uma pessoa muito querida e tal. E eu pensei: nossa, será que é ego, assim? Mas quando eu fui ver, era o contrário, eu tava perdendo, sabe, de mim, porque eu
passei a viver muito mais pelos outros do que por mim. E acho que isso é um pouco de quem eu sou e vocês vão perceber que esse canal vai ser muito sincero. E eu não vou ficar aqui falando que eu sou uma pessoa extraordinária e vocês têm que me ouvir. Eu acho que eu sou extraordinária, sim. Eu acho que eu sou maravilhosa. Mas eu não sou a pessoa mais correta. Que, tipo assim, que tudo que eu falar vai ser extremamente certo. Não foi para isso que eu criei o canal. Eu criei o canal para eu ter um lugar para poder crescer junto com outras pessoas que pensam junto comigo. E não quer dizer que eu não vou mudar de opinião. Eu acho que essa é a minha personalidade que eu posso mudar. Eu estou aprendendo. E uma das coisas que eu mais gosto é de aprender. Eu amo aprender. E eu acho que essa é a característica que eu mais gosto de mim, que eu tenho, assim, um certo orgulho. Porque eu sou muito curiosa. Se acho que é uma coisa que eu posso me definir muito bem, é que eu sou muito curiosa, eu gosto de aprender, sabe? Eu gosto de entender como as coisas funcionam. E o que é um pouco difícil para mim ao mesmo tempo, porque eu sou também um pouco preguiçosa, sabe? E assim, e essa preguiça que eu levei como culpa para mim durante muitos e muitos anos era simplesmente o transtorno que eu nasci. Eu sou uma pessoa que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção, e durante muitos anos. Ai, gente, esse assunto é muito sensível e esse canal vai ter choro, sim. Mas vai ter muita alegria, tá? Porque eu sou muito engraçada. É uma das coisas que vocês têm que saber também. Que, ó, essa lágrima aqui, ó, enxuguei ela rapidamente. Então, tipo assim, eu choro muito, mas também sei rir. E assim, eu perdi a linha de raciocínio. Eu sou uma pessoa que tem TDAH. Tá vendo? Óbvio. Eu via esse lado meu diferente como um lado positivo, uma época minha, mas esse lado da preguiça eu via como um lado muito negativo. Então eu sempre lutei contra essa preguiça. Eu sempre, tipo assim, se eu não aprendia uma coisa igual a outras pessoas aprendiam, eu automaticamente pensava, eu sou muito burra, sou uma pessoa burra. E durante muito tempo, esse foi o meu maior adjetivo que eu falava de mim mesma. Porque eu, de autoestima, eu não podia contar para viver, porque eu não tinha. E aí eu achava só os meus defeitos, porque eu não conseguia enxergar uma Brenda com o potencial que eu queria que ela fosse. Porque eu sempre me cobrei muito. E foi por um dos motivos de eu não conseguir gravar esse vídeo várias vezes, foi porque eu sempre me cobrei muito. Eu sempre quis que tudo fosse bom, ser incrível. E se eu não prosperasse nisso que eu imaginava, eu estava falhando, sabe? E a única coisa que eu não deixei falhar em mim foi a minha curiosidade e a minha vontade de aprender e de estudar e de conhecer coisas. E isso, cara, isso me fez estar aqui hoje. Por que eu decidi criar o canal? Eu tive a oportunidade de conviver com bastante homens legais. E aí eu percebi que eles viviam de um jeito muito diferente que nós mulheres vivemos. Eles viviam com a cabeça muito mais livre, assim, para
para fazer as coisas que eles queriam, para aprender coisas diferentes, para gastar a memória RAM deles com um joguinho, com uma futilidade assim. E quando eu olhava para as minhas amigas e para mim, e para as mulheres da minha família, a gente usava a nossa memória RAM para poder falar sobre sentimento, sobre como a gente poderia ser melhor, como a gente se preocupa com o outro, como é que a gente pode melhorar, o que o outro tá falando de mim. E nessa de o que o outro tá falando de mim, o que o outro tá falando de mim, gerava uma certa competitividade entre nós mulheres. E aí eu percebi que que estava acontecendo uma coisa assim meio que eu não gosto, sabe? Uma competição que eu não gosto junto de mulheres e os homens ali, meus amigos homens fazendo as coisas legais, eu aprendendo a fazer coisas legais com eles, mas muitas das minhas amigas mulheres que faziam coisas extremamente legais, que me inspiravam para um caralho. Quando a gente ia conversar, a gente não falava sobre as coisas hiper legais que elas faziam. A gente só falava de sentimento, o que não é ruim. Esse canal aqui é muito sobre sentimento, porque eu sou o puro suco do sentimento, gente. Eu sou uma pisciana. Apesar de eu não entender muito o que significa ser pisciana, porque eu li pouco sobre, mas todo mundo fala que ela é muito dramática, ela, no caso eu, e muito sensitiva. Então, piscianos são ótimos, porque é dramático. Junto com sensitivo, dá uma pessoa que muito boa. Porque o resto, tenho certeza que também é bom, porque eu só gravei a parte ruim. Olha aí que loucura. E quando eu vi os meus amigos aprendendo aquele tanto de coisa e nós mulheres ali preocupada em agradar, em, em tipo assim, em viver um mundo ao redor de outras pessoas, eu fiquei meio triste assim, e que fiquei querendo falar sobre isso. Porque as minhas amigas são pessoas incríveis, que fazem coisas incríveis. E eu também era uma pessoa incrível e não conseguia ver isso porque eu gastava mais o meu tempo, a minha memória RAM, com as coisas externas e não comigo, sabe? E não aprender uma coisa legal, e não fazer uma coisa diferente, e não só cuidar dos outros, e não só deixar o ambiente legal, e não só ser a melhor no que eu faço, e não profissionalizar tudo, sabe? Porque parece que a gente quer ser perfeito o tempo inteiro e quando a gente se encontra, a gente tá esgotada, sabe? E as nossas conversas é uma conversa um pouco mais de dor, entende? E não que a gente não possa ter conversas mais dolorosas, eu acho que perdemos até um pouco disso e eu acho que a gente não sabe, na verdade, mais conversar com os nossos amigos sobre a dor e por isso a gente fica muito sozinho e se isola. Eu admiro muito quem consegue se ver para festejar assim e comemorar muitas coisas, mas eu descobri que isso também é um privilégio. É um privilégio, sabe? Você ter a oportunidade de poder fazer o que você quiser com seus amigos e poder falar sobre coisas divertidas e poder falar sobre coisas legais, é um privilégio. E eu não sabia disso. E aí eu percebi, quando eu comecei a ter o privilégio financeiro, que eu podia fazer algumas coisas legais, que eu tive mais acesso a fazer atividades físicas diferentes e a investir para ter uma atividade física diferente. Porque isso é um privilégio. Eu não podia fazer isso antes. Eu não podia pagar por isso. Era muito complicado.
E aí eu falei, o que eu posso falar para as pessoas que, olha, agora eu entendi o que é o privilégio, porque eu também entendi que esse tempo que eu adquiri com esse privilégio do dinheiro, eu podia aprender sobre coisas diferentes que antes eu não tinha tempo para pensar nessas coisas. Porque eu gastava mais a minha memória RAM, a minha cabeça, os meus pensamentos para resolver os meus problemas, que eram muitos. Então eu não tinha tempo para pensar em coisas diferentes assim. E eu queria falar sobre isso, não tipo para incentivar as pessoas a fazerem as coisas que eu aprendi, porque eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer. Mas esse canal também vai ser para mostrar como é necessário a gente ter oportunidade. Então esse canal também é um pouco político. E foi por isso que eu decidi fazer esse canal, sabe? Foi depois que eu entendi tudo isso, depois que eu senti o privilégio, depois que eu percebi que todo o meu corre da vida poderia ter sido mais fácil se eu tivesse uma política de qualidade, sabe? Se eu tivesse tido mais oportunidade, entende? E foi falando sobre isso no meu Instagram e jogando para fora essa vontade e essa explosão de coisas na minha cabeça. E o feedback que eu fui ganhando das pessoas no meu Instagram e das pessoas que conviviam comigo no meu dia a dia, e até mesmo meus familiares, assim, e falando que eu deveria continuar falando, que eu deveria criar um canal, porque o Instagram ele é tempo muito curto e no YouTube eu poderia falar mais. Recebendo esse feedback, eu pensei, cara, eu preciso mesmo montar um canal, eu preciso falar, porque a minha cabeça, ela já não tá aguentando mais de tanto de coisa pensando. E aí eu comecei a ler muito, e eu trabalho muito com pesquisa, né? Então eu leio muito artigo, eu leio muito sobre muita coisa do que está acontecendo no mundo, das coisas políticas, sociais, ambientais. E nessa leitura eu tinha muita informação que eu queria falar. E eu precisei criar um lugar para eu poder falar dessas coisas, sabe? Das coisas que eu aprendi, das coisas que eu estou aprendendo e poder compartilhar um pouco disso com as pessoas, porque eu acho que conhecimento guardado só para si é muito chato. E eu até tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, tô aqui para compartilhar. Por que mar adentro? O mar adentro vem que eu fui reconhecendo muita coisa dentro de mim, conhecendo os outros e entendendo o externo. Eu fui conhecendo mais sobre mim, sobre a minha origem, sobre quem eu sou, sobre o que eu perdi, sobre o que eu poderia ter sido, mas que agora eu posso ser, sabe? E uma coisa que eu não falei de quem eu sou paraense. Eu nasci no estado do Pará, na cidade de Marabá, mas eu não tive muita oportunidade de crescer lá. Eu tive que vir embora para Minas muito nova. Mas nesse conhecimento, assim, eu me reconheci muito com a energia de lá. Parece que eu tinha que nascer lá mesmo, sabe? Parece que eu tive que ser paraense. Porque eu gosto de ser colorida, eu gosto de ser alta astral. Mesmo eu falando dessas coisas pesadas da minha vida, que são uma parte de mim, quando eu percebi, eu era uma mistura de alegria,
cor e muita ansiedade, depressão, e isso que eu falei representa uma confusão, mas ao mesmo tempo um alívio mental. Porque eu acho que mar adentro é essa conexão, sabe? Essa loucura de sentimentos. E você tá no mar, você tá feliz, você tá bem, mas depois de um tempo cansa. E você se esforça pra estar lá, mas depois de um tempo cansa, sabe? Cansa estar ali. Você quer ficar por muito tempo, mas se você não tiver preparo físico suficiente, você não consegue ficar muito tempo. E eu acho que mar adentro é você aprender que você tem que ficar mais forte, mais resistente, aprender mais como ficar ali no mar, como achar o mar lindo todas as vezes que você estiver lá. E mesmo que for difícil, e conseguir ver que ele é lindo, mas ver também que ele é difícil, porque ele tem as dificuldades de estar lá. E não é porque você tá mais resistente, mais forte, aprendeu mais coisa, que não vai ser difícil ficar lá, sabe? E eu acho que é muito sobre isso esse canal. O que vou encontrar nesse canal? Você vai ver eu falando sobre muitas coisas que eu vivi, das cidades que eu morei, o que eu aprendi sobre política, mas você vai ver também sobre os assuntos legais que eu acabei aprendendo depois do privilégio, como surf, como Fórmula 1, como vários outros assuntos que eu só tive a oportunidade quando eu tive mais tempo para mim, sabe? E não com problema. E vai ser muito legal falar sobre isso. E como eu não sei sobre tudo isso, então vocês vão ver muito aqui nesse canal outras pessoas, porque eu quero entrevistar outras pessoas. Eu quero que quem entende sobre o assunto tenha a oportunidade de falar sobre e trazer esse conhecimento tanto para mim quanto para outras pessoas e abrir um diálogo sobre assuntos diferentes, sobre profissões diferentes, sobre a arte, sobre a importância da arte, sobre as diversas artes que temos. Então, assim, vai ser muito legal. Vai aparecer pessoas maravilhosas aqui, porque eu já convidei muitas pessoas legais para comparecer nesse canal, que eu tô tão animada, gente. Pessoas lindas que toparam estar aqui comigo. Eu nem sei como entrevistar direito, gente. Eu sei conversar. E assim, sei sobre muita coisa, sei estudar. Então, eu pensei, se eu sei fazer isso, eu sei entrevistar. Mas é difícil, viu, gente? Porque só de estar gravando aqui hoje eu já achei assim, dificílimo. Imagina entrevistar alguém, uma pessoa que eu admiro. Mas vai dar certo. Se eu conseguir gravar esse vídeo, se ele foi pro canal como eu planejei, então deu certo. Então as entrevistas também vão dar. A pessoa vai aprender junto comigo. Ela sabe que eu não sou entrevistadora profissional, né? Que eu não formei para isso. Mas as pessoas toparam, me deram esse voto de confiança. Então, eu vou tentar. E é isso. Bem-vindo ao Mar Adentro. E eu queria agradecer especialmente a todos os meus amigos, a todos os meus familiares e a todas as pessoas que me seguem no Instagram, que falaram, Brenda, vai lá! Porque eu acho que se eu conseguir finalizar, foi graças a vocês. Obrigada a cada amigo que investiu um tempo para fazer alguma coisa aqui para mim. Eu devo muito a vocês. Muito. Então, bora! Bora que vai ser doido demais, eu tô ansiosa. Agora eu me senti mais leve. Aos trancos e barrancos, perfeito ou não, eu consegui. E é isso. Beijo, gente.
Obrigada. Deu certo, eu nem acredito. Tomara que tudo tenha dado certo. Meu Deus, tomara que o microfone tenha capturado tudo. Ai, tomara que tenha dado certo. E agora é editar. Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum, uhum.